Salve, salve, galera, amigos e amigas da Fórmula 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda se readaptando após o horário do GP da Austrália de madrugada, mas a gente está aqui novamente com a última volta para a gente analisar o que foi essa corrida de Fórmula 1 e uma corrida, mais uma, na verdade, espetacular na temporada. Não foi das melhores, não foi a mais competitiva, com muitas ultrapassagens, mas foi sim uma boa corrida. A volta da Fórmula 1 à Austrália após 2 anos. Eu sou Diego Borges, estou aqui com o Vitor Aguiar, com Wagner Ponce. Ponce, seja bem-vindo de volta. Você que estava aqui em Pernambuco, né? Tava de Ainda é férias, né? Pernambuco, viu? Exato, é Pernambuco. E tomara que continue. Por enquanto, tá tudo garantido, mas Por enquanto tá tomara que continue garantido. mesmo. E aí, meus amigos, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É sempre bom ver a Fórmula 1 de volta a Albert Park, né? O Grande Prêmio da Austrália de volta, uma das corridas mais tradicionais e uma pista bem legal de se assistir. É aquele circuito que não é autódromo permanente, ele é meio no parque, tem trecho de rua, tudo. É uma pista que proporciona boas ultrapassagens. A gente não viu muito isso lá no pelotão da frente, até tivemos algumas ali, o Hamilton, o Pérez, fizeram uma boa corrida, mas o Leclerc, né? Mas aí você dá continuidade, o Vitor também vai trocar esse assunto. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todo mundo aí. Vitor, tá acordado aí, Vitor? Por pouco, por pouco. Realmente dormir às 4 da manhã para estar aqui fazendo o programa na manhã seguinte não é para qualquer um, não, mas a gente encara porque é importante falar dessa corrida. Apesar Não, de que, comparando com o que a gente já teve nessa temporada, tá longe de ser a melhor corrida do ano. não, tá longe, é verdade. E talvez até para a sequência da temporada seja mesmo uma das. Outras corridas sejam ainda mais emocionantes do que foi essa. Mas uma madrugada que mexe muito com os horários da gente. Ainda estou me readaptando ainda. Da sexta para o sábado, do sábado para o domingo agora, da quinta para sexta também. Ou seja, é um novo ciclo, uma nova readaptação de horário que mexeu muito com os horários. Mas vamos embora Segunda-feira, então. não contem com nenhum de nós antes das 3 da tarde. Ainda bem que Com a, certeza. ainda bem que a próxima corrida vai ser lá em San Marino, né? Então já volta pro horáriozinho normal, pela manhã, tudo sob controle para a gente voltar pro nosso fuso normal. Ainda bem. Mas vamos embora falar dessa corrida. Corrida muito boa. Leclerc venceu de ponta a ponta, né? Contou aí com o abandono do Max Verstappen, mas mesmo se o Verstappen não tivesse abandonado, acho que ele não chegaria junto do Leclerc, não, né? Tentou 2 vezes, logo na largada, Leclerc defendeu muito bem, largou muito bem, tracionou rápido, e depois, quando teve a relargada, depois da quebra do Sebastian Vettel, ele tentou novamente atacar, mas o Leclerc defendeu bem. Vitória do Charles Leclerc que amplia essa vantagem na liderança. E eu puxei por isso na análise da matéria, porque é muito ponto que ele já vai fazendo, 71 pontos, e já vai abrindo uma boa margem para Verstappen, que, assim, por enquanto, está se desenhando como o grande rival do Leclerc, né? Pelo menos foi quem duelou com o Leclerc nas 2 primeiras corridas, tentou nessa terceira, mas não foi tão bem assim, não conseguiu se aproximar tanto e acabou quebrando, não marcou ponto de novo na corrida, já que na estreia, lá no Bahrein, ele não conseguiu terminar a prova por conta de problema do motor, e dessa vez, de novo, o motor dele deu problema, deu defeito, acabou até pegando fogo, inclusive, e acabou não completando a prova, não pontuando. É apenas o sexto colocado no campeonato, mas ainda é o postulante a defender o título aí, ele que é o atual campeão de pilotos, né? De Fórmula 1. E outro detalhe também é que foram 412 mil, pelo menos a Fórmula 1 deu esse dado, mas depois já se fala em quase 420 mil, 419, durante todo o final de semana, né? Mostrando que o povo australiano estava com saudade da Fórmula 1, 2 anos fora. A Austrália aqui, em 2020, 2019, perdão, no começo da pandemia, estava tudo armado, o circo da Fórmula 1 estava pronto para acontecer, mas aí começaram a pipocar os casos, né? Casos nos boxes da McLaren foram os primeiros, a NBA tinha acabado de cancelar
a rodada praticamente e a sequência da NBA para o final da temporada daquele ano por conta da Covid-19, que chegou forte também na Austrália. A Austrália que tem uma comunidade chinesa muito grande também, e isso, de certa forma, claro, né? Como a pandemia iniciou na China, então também foi rápido chegar na Austrália. Mas, Ponce falou, né, Ponce? Que bom que voltou para a Austrália, né? 2020, rapidinho, 2020. Você falou 2019, a pandemia. Oficialmente, o Grande Prêmio que foi suspenso foi o de 2020, era a primeira Ah, etapa da sim, verdade. temporada. 2019 foi a última vez que aconteceu Dois a anos corrida lá. Foi, sem. 2 anos exato. com corrida cancelada e 3 anos desde a última corrida. Não, verdade, verdade, verdade. Mas, assim, é um circuito muito charmoso, muito bonito, e que dessa vez tiveram mudanças, né? Alargaram algumas curvas, tanto que a gente viu alguns pilotos errando muito também, tanto nos treinos livres, quanto na corrida também. Houve erros de, enfim, pilotos errando o traçado, ainda se readaptando. Acho que no ano que vem a Austrália vai estar mais adaptável para os pilotos. Mas, no geral, o que a gente teve de um bom público, acho que dá para dizer que assim faz bem a Austrália no calendário, apesar de para a gente aqui no Brasil ter essa adaptação de horário, né, Ponce? Fez bem porque, como eu citei no início, é uma pista tradicional já na Fórmula 1. A gente já tem desde do meado dos anos 90, acho que foi em 97 a primeira corrida em Albert Park, né? Antes era em Adelaide, que era uma pista de rua também sensacional. Minto, 96 é o primeiro ano. Era uma pista de rua sensacional também. Eu sou fã daquele circuito de Albert Park. Eu gosto muito das corridas de lá. Ontem, assim. A gente teve uma fase de pilotos se adaptando, tudo, mas é um carro também ainda, é um carro novo, né? Também tem um lado, os pilotos ainda estão se acostumando com esse carro, né? Por isso que a gente vai se acostumar com muitos erros e tudo mais. Eles estão tendo que se acostumar novamente a andar próximos uns dos outros. Isso também faz muita diferença. Mas o curioso é que assim, os grandes acidentes, tirando o erro o que aconteceu com o Vettel e tudo mais, mas assim, o Latifi, né? O que a gente mais viu foi o Latifi, que até o Sérgio Maurício brincou, meio que pegando no pé dele na transmissão, mas se o Mazepan tá fora, a gente tem um novo substituto para ele como piloto que vai dar prejuízo. Mas falando do Grande Prêmio da Austrália em si, eu gostei da corrida, realmente, como vocês comentaram, como o Vitor comentou, perto do que foi a primeira etapa do Bahrein e perto da Arábia Saudita, esse GP foi um pouco. Teve um pouco menos de emoção e tudo mais, mas serviu para mostrar e consolidar o Leclerc como grande favorito da temporada, né? E isso eu acho que é determinante quando você pega a tabela do campeonato e ele já tem mais de um GP de diferença. Isso tem também ele vai criando uma gordura aí que, se ele não cometer erros, deixa a Ferrari e ele fica numa posição muito favorável. Por outro lado, tem o lado da Red Bull, que é a segunda quebra no carro do atual campeão. Ele venceu a última corrida, foi uma grande vitória do Verstappen, mas assim, é uma segunda quebra que pode ser um problema. A gente fala muito do problema da Mercedes, que não consegue ter um carro equilibrado, que gasta muito pneu, que talvez o motor Mercedes não seja mais o grande motor, o grande trunfo da equipe, mas a Red Bull também pode ter um problema. É a segunda quebra em 2 corridas. Então, vamos ver como é que vai desenrolar isso ao longo do campeonato, né? Tanto que a Mercedes está conseguindo, inclusive, ficar na frente da Red Bull no campeonato de pilotos. Só para acrescentar também um pouquinho sobre esse retorno à Austrália, uma informação que a transmissão da Band passou ainda no primeiro dia. O recorde de público na sexta-feira, na Austrália, era por volta de 80 mil e poucas pessoas, e já no primeiro dia já ultrapassou 100 mil. Então eu acho que isso também retrata muito o quanto a galera estava sentindo falta dessa emoção de ter a Fórmula 1 ali perto. E também para falar sobre o fim de semana como um todo, eu não colocaria só na culpa do Latifi a responsabilidade de ser o Mazepin da temporada, não, porque eu acho que o Lance Stroll também foi forte nas estraladas dessa vez,
já desde o primeiro treino ele cometeu erros, ele bateu 2 vezes ao longo dos treinos, ele voltou a cometer erro na corrida, então acho que o Stroll é um nome que a gente se acostumou muito mal ao Stroll no início, dando aquelas estroladas. Temporada passada parece que ele deu uma regularizada, mas o começo da temporada dele agora também não está sendo muito bom. É como toda a Aston Martin, a Aston Martin tá passando por um início de temporada bem complicado. O Vettel praticamente não andou no final de semana, não treinou porque bateu, aí depois demorou para o carro demorou para arrumarem o carro, colocaram o carro no último minuto na pista para ele poder andar e tudo mais. Então, assim, tá bem complicada a vida da Aston Martin nesse início de ano, né? Mas realmente, os erros do Stroll ali e do próprio Vettel também teve um erro ali. São bem conturbados, talvez por causa do próprio problema do carro, né? Um carro muito ruim faz com que os pilotos tenham dificuldades e tudo mais, né? Os dois E o são Vettel, um o Vettel capítulo à inclusive já parte. vem, o Vettel inclusive já vem com essa dificuldade desde a Ferrari de 2019, quando a Ferrari começou a baixar, o Vettel começou a baixar junto. É realmente preocupante olhando para a carreira dele mesmo, se ele vai conseguir ter toda essa continuidade mais na Fórmula 1 com essas falhas seguidas. O Vettel precisa o Vettel é aquele cara que ele precisa de motivação, né? E aí ele sentado num carro que não anda conforme o que ele precisa, isso faz muita diferença. E aí é o que você comentou, talvez a continuidade da carreira dele esteja chegando ao seu fim, né? Já que a gente está, então, falando deles dois, vamos chegar aqui só no ponto, porque o Vettel abandonou na volta 24, depois que ele acertou ali o muro, né? Ele errou no. Até o Sérgio Maurício falou na transmissão da Band que ele teve um erro de principiante, tentou acelerar em cima da zebra. E de fato foi um erro muito do Vettel. Ele perdeu a traseira e a dianteira também, enfim, e rodou, bateu. Ele já tinha feito mesmo esses erros durante os treinos livres, o Qualify também, e eu achei engraçado, Ponce, o Twitter do estagiário da F1, que ele postou um vídeo, o Vettel correndo na Austrália no domingo, era só ele guiando, tipo, rodando, praticamente nitidamente, na verdade, um bug do jogo da Fórmula 1. E o Vettel só lá sentado, guiando e indo embora pelo circuito. Assim, é cômico, mas também é um pouco trágico, né? Porque é um tetracampeão mundial e a gente vê virar piada assim por conta de erros dele também, mas também do carro que é horrível, é muito mal nascido Sim. esse carro da Aston Martin. É um carro, dá pra ver que é um carro muito desequilibrado, né? Então, assim, talvez o erro tenha sido por conta do carro, sim, mas ele, como piloto experiente, ele tem que ter aquele feeling, né? Como eles chamam lá, um pouco mais apurado e tudo mais, né? Quem somos nós para ficar julgando o Vettel, né? Pois é, né? A gente faz piada do pessoal lá do final do pelotão, né? Mas é uma situação meio até esquisita a gente tá falando isso do Vettel. Mas desde aquele grande prêmio da Alemanha, lá em Hockenheim, que ele estava Sim. liderando pela Ferrari, ele cometeu aquele erro. Desde então, ele não é mais o Vettel que a gente estava acostumado a ver, né? Na época, ainda brigando pelo título. E aí o Vettel entra num declínio muito grande, e aí a gente começa a prestar atenção mais nos erros dele. Ele tá errando muito mais, né? O quanto isso é por conta do carro, não sei. Às vezes é a própria. É a própria falta de motivação mesmo, como eu já completei. Mas, enfim, paciência. Vamos ver se ele, durante a temporada, ele dá uma melhorada boa, né? E ele voltou, estreou, na verdade, na temporada, né? Depois que ele perdeu os dois primeiros circuitos por conta da Covid-19, né? Mas o Stroll, para mim, foi ainda pior. Porque, né, o Vettel tem essa desculpa ainda de, tá pegando o carro pela primeira vez no ano, pelo menos em corrida, né, em circuito, né? Mas o Stroll foi uma pataquada que o Stroll fez hoje, esse final de semana, na verdade, né? Primeiro no Qualify do sábado, ainda no Q1, ele tá certo que o Latifi ajudou muito ali, foi meio que compartilhado aí essa patetada dos dois. Os dois canadenses se engalfinharam ali. O Latifi deixou o Stroll passar, mas depois simplesmente foi acelerando. O Stroll não tinha retrovisor, parece que não tinha, né? Se tinha, não estava usando. Não olhou para o lado, encheu o carro na lateral do Latifi, coitado, também errou ali, mas acabou
danificando a Williams e perdeu o restante do Qualify. Os dois perderam, na verdade, né? Então, assim, mas o que foi na corrida de fato, até chamou a atenção porque parecia que a estratégia era boa. Parecia que a estratégia, assim, ó, é o tudo ou nada. Porque logo quando teve o abandono do Sainz, a gente vai chegar nele, mas o Stroll entrou no box, ele largou de pneu duro, trocou para o médio, depois voltou de novo para voltar para o duro para aguentar até o final da prova, né? Já que tem a A segunda troca obrigatoriedade foi de ter pelo na menos quinta um volta ainda. pneu dois. A segunda troca foi na quinta volta. Na quinta, né? Pronto, tipo, ele voltou e sabia que não ia perder tanto tempo assim, porque ia manter ele com safety car, né? Mas ele fez essas duas trocas simultâneas não, perdão, consecutivas, e voltou para tentar o stint até o final, né? Estava tentando, estava conseguindo, estava próximo ali da zona de pontuação, mas aí quando perdeu o rendimento, quando ele viu que não ia ter condição de manter o carro até o final, ele não é o Alexander Albon, a gente vai chegar nele também, mas acabou, enfim, cometendo infrações, jogou botas para fora da pista, fez zigue-zague na frente dos pilotos, o que é proibido pela Fórmula 1, tomou punição e acabou fora da pontuação. Mas é complicada a vida do Stroll, viu? Foi E uma série assim, de a pataquadas, estratégia, né? Desculpa. só uma coisinha, a estratégia era essa, mas a estratégia no final não foi essa, porque na volta 20 ele parou de novo. Não Não, entendo assim, porquê, mas ele parou, ele não comprou essa estratégia. Pode continuar, Paulo. Não, desculpa, eu ia falar que foi uma série de pataquadas, assim, dele. Você enxerga que a gente dá uma olhada, assim, tudo, até comparando com as outras equipes, parece que tá todo mundo muito perdido lá, né? Os pilotos são um pouco do reflexo do que tem acontecido dentro da equipe, e aí todo mundo errando, as estratégias, ninguém sabe qual a melhor estratégia da equipe, e a gente acha, assim, não sei a opinião de vocês, mas quando surge o projeto da Aston Martin do ano passado, com o pai do Lance Stroll comprando a equipe, compra a própria Aston Martin para colocar uma marca forte dentro do que era a Racing Point e tudo mais. A gente imagina o quê? Que era uma estrutura, poxa, a Aston Martin é uma das marcas mais famosas do mundo esportivo, né? Do mundo do automobilismo e tudo mais. Eles têm uma reputação imensa. E a gente imagina que a empresa, que eles iam chegar na Fórmula 1 para buscando um papel de protagonismo, e hoje não. Hoje a gente olha para a Aston Martin, ela tá lá na rabeira do campeonato, agora até atrás da Williams, né? É a única, é uma das poucas equipes que não fez ponto, deixa eu até confirmar aqui, é a única. mas é a única equipe que não fez ponto, isso. Então, assim, com a Williams estando feito nesse final de semana, deixa sozinha a Aston Martin segurando a rabeira da tabela. Mas outro cidadão que não se deu muito bem nesse final de semana, muito pelo contrário, foi o Carlos Sainz. O espanhol chegou a brigar pela liderança, pelo menos, no circuito passado, na Arábia Saudita. Só que dessa vez até estava fazendo bons treinos livres, assisti os três treinos, e vi que ele estava correndo bem, estava ganhando bem, apesar de estar errando também, como o Leclerc também errou. Ele não foi o único que errou também, não. Mas já não classificou bem, deu azar, porque a volta dele foi deletada, a volta rápida dele, largou na nona posição. Eu até comentava com alguns amigos, fiz, olha, a gente vai ver o potencial do Carlos Sainz agora também, quando ele tem um carro melhor do que o grid, e como ele vai escalar esse pelotão, né? Eu achava até que ele ia engasgar ali no Norris, pelo menos, ou no Hamilton, e ia passar fácil os outros. Só que aconteceu o contrário. Ele larga mal, cai na P13, perdão, e na tentativa de voltar a passar esses pilotos, ele acaba errando também o erro de pilotagem, o erro de guiar o carro, não foi danificação do carro, e ele acaba passando direto na curva, roda e bate. E até poderia causar um acidente mais pesado, né? Porque o Guanyu Zhou ali teve reflexo para tirar dele para não bater. Mas final de semana pesado pro Sainz, hein? Eu acho que o Binotto vai chegar nele e dar uma conversinha. O Sainz começou, ao que tudo parecia, ele ia conseguir naquela volta, logo ali pelos 5, 6 minutos do Q3,
no sábado, parecia que ele ia ou para pole ou para P2. Só que aí teve uma bandeira vermelha justamente na hora que ele ia cruzar, uma coisa de segurar essa bandeira vermelha por 3 segundos, ele conseguia passar, ele conseguia fazer a volta rápida. Talvez, no fim, como ele teve uma segunda volta bem pior, ele poderia ficar no P4, no máximo no P5, acabou ficando no P9. Largou depois muito mal, e ele largou tão mal, na verdade, que eu questiono se foi erro dele ou se foi erro do carro, porque o carro não andou, então talvez tenha sido até algum problema mecânico, não sei. E na emoção ali não conseguiu talvez se controlar, não conseguiu ter a cabeça no lugar para aquele momento muito delicado, um momento de um psicológico muito pressionado que ele ia ter por estar com o melhor carro do grid, tendo largado em uma posição ruim, estando em uma posição pior, estando pressionado para subir muito rápido de posição. Eu acho que ele não conseguiu dar conta dessa pressão e acabou errando, mas também acho que é precipitado demais para tirar disso como alguma coisa para ver que o Sainz não seja preparado, ou que o Sainz não seja um bom piloto, ou qualquer coisa desse tipo. É um alerta, claro, uma coisa que vai ficar ali guardada, mas também acho que é muito precipitado para fazer alguma crítica muito acima disso para o Carlos Sainz. Iniciozinho de temporada ainda, né? E ele tá tendo um companheiro de equipe que tá tendo. Que tem um desempenho perfeito até o momento. Então, a gente joga uma pressão em cima dele e tudo mais, porque o campeonato de Fórmula 1, ele precisa. Um piloto para ser campeão, ele precisa do apoio do seu companheiro de equipe, visto o exemplo que a gente teve na última etapa do ano passado, quando o Pérez foi o escudeiro perfeito, o funcionário do ano para a Red Bull. Então, assim, para o Leclerc ser campeão, que é o que a gente está configurando hoje para brigar pelo título, ele é hoje o principal postulante, ele precisa de um Sainz forte ao lado dele. A Ferrari precisa que o Sainz vença corridas, a Ferrari precisa que o Sainz faça poles, complete dobradinhas. Então, assim, teve a dobradinha na primeira corrida do ano, mas o Sainz parece que não está acompanhando o ritmo, e não sei se por isso faz com que os erros acabem surgindo, né? Ele está sendo mais pressionado e tudo mais. Largar lá do final do pelotão foi muito prejudicial para ele. A largada dele foi péssima, e aí ele não consegue ter um ritmo naquele bolo ali, ele não conseguiu escalar como foi o que você disse, né, o Vitor? E prejudicou muito a corrida dele e prejudica, no caso, a temporada, né? A posição de grid dele, eu acho que foi determinante para esse início ruim que ele teve, e aí errou, e faz parte, né? Não, sim, com certeza. E assim, esse início do Leclerc é o que faz um pouco do contraste, né? Que dá ainda mais essa cobrança para que o Sainz corra bem. Ele que nos treinos livres da Arábia Saudita, do último GP, ele venceu uns treinos livres, tipo, foi mais rápido no TL, e até aparecia também como um dos candidatos à pole, mas acabou não confirmando essa pole. Mas quem também se frustrou foi o Max Verstappen, e a gente se debruça mais também na Red Bull aqui, porque da mesma forma que foi na estreia, na volta 39, ali faltavam cerca de 20 voltas, 19, enfim, o motor Red Bull não aguentou. Voltou a apresentar danos, pegou fogo, inclusive. Ele até falou que antes de pegar fogo, estava sentindo o cheiro de alguns fluidos estranhos, deve ser óleo de motor, enfim, tudo mais. E aí já foi encostando, né? Situação que preocupa para o Verstappen, para a Red Bull. Ele chegou a declarar que isso era inaceitável, que por conta desses problemas, dessa falta de confiabilidade do motor, não coloca a Red Bull como postulante ao título. Claro, ele também deu uma pesada assim, tipo, deu um peso maior, até para também meio que evitar que tenha cobranças acima do tom para ele e para a Red Bull, mas a gente sabe que é candidato sim ao título, mas até quando ele vai ser candidato, na minha opinião, é o como essa confiabilidade do motor vai responder, né? Tem a questão do congelamento, do teto de gastos, enfim, mas a Fórmula 1 permite, como a gente debateu no programa passado com o Victor, permite que você faça alterações no motor, desde que seja em relação a dar confiabilidade a ele, né?
Então, a Red Bull tem essa margem, mas vai precisar trabalhar muito nesse Red Bull Powertrain, só que a gente sabe que é Honda, né? Digamos, sem a logo, né? Só isso. Mas é como a gente citou, é preocupante a situação da Red Bull. É preocupante. São duas corridas em que ela tira as chances de vitória do Verstappen. Na primeira etapa era uma briga muito forte ali, importante, e aí ele cai, ele perde para o seu rival do campeonato. Na segunda etapa foi bem, e aí na terceira, quando de novo ele era o segundo, a gente sabe que seria muito difícil ele pegar o Leclerc, mas ele tentando acompanhar de perto, numa dessa ele força um erro, é uma estratégia que às vezes a Ferrari podia errar, ao tentar marcar o próprio Verstappen. Então, assim, isso vai prejudicando, ou seja, mais dois abandonos como esse compromete completamente o campeonato. E assim, se já aconteceram em duas das três, quem garante que isso não vai acontecer no decorrer do campeonato, né? Então, vamos ver o que vai acontecer e tal, mas talvez a prova de San Marino seja determinante, porque as equipes já vão ter voltado para a Europa, já tiveram tempo de mexer um pouco na estrutura dos seus carros, das suas unidades de potência e tudo mais, então a gente pode ver um novo cenário aí no próximo GP, mas é pouco tempo para corrigir isso ainda. Querendo ou não, esse tempo a Ferrari já está abrindo vantagem, o Leclerc já está abrindo vantagem, e além de consertar o motor, colocar o motor para funcionar, a Red Bull tem que pensar em recuperar esses pontos. Então é uma situação difícil, e enquanto do outro lado a Ferrari está mostrando um bom ritmo, a Ferrari está mostrando uma boa confiabilidade, e se mantiver nessa toada por mais duas, por mais três corridas, realmente, como já adiantou, o negócio vai ficar muito complicado para a Red Bull. Então eles precisam de uma resposta imediata, só que eles têm um teto de gastos para respeitar, eles têm restrições no que eles podem mexer nos motores para respeitar, e eles também têm dificuldade logística para respeitar, porque, querendo ou não, eles estão na Austrália, eles vão ter que se deslocar para a Europa, para a Itália, e eles vão ter 2 semanas para fazer tanto o deslocamento quanto os concertos que forem necessários, isso talvez sem passar pela fábrica da equipe na Áustria. Vai depender também novamente da logística. Então, é um cenário complicado para a Red Bull. Eu não queria estar na pele do Christian Horner nesse momento. Quer dizer, até queria, porque o salário com certeza compensa o estresse. Mas, enfim, não vai ser nada fácil para eles definir tentar corrigir esse prejuízo que eles estão nesse momento, não. Aí só não foi ruim de todo o final de semana da Red Bull, porque o Carlos Sainz, perdão, o Sérgio Pérez, deu mais uma aula, dá pra chamar assim, porque ele guiou muito nesse GP da Austrália, correu muito bem, não largou tão bem assim, deu um pouco de azar também, porque o Hamilton mergulhou muito bem junto dele, ele meio que não queria atrapalhar ali o Verstappen na caçada ao Leclerc, e acabou surgindo do lado direito dele o Hamilton do nada, e acabou perdendo a posição, mas manteve a frieza, manteve a tranquilidade, manteve a calma, sabia que tinha mais carro, e quando teve a oportunidade de encostar no Hamilton, passou sem muita dificuldade. Assim. O Hamilton até segurou uma volta ou duas voltas, mas o Pérez soube atacar muito bem, perdeu a posição de novo para o Hamilton, depois que a Mercedes fez uma boa estratégia, na verdade, de parada. Ele não voltou tão bem assim dos boxes, e o Hamilton fez uma volta boa, lembrando o velho Hamilton, enquanto o Pérez estava voltando dos boxes, e acabou passando de novo o Hamilton na pista. Tinha o Alonso, não tinha parado, na verdade, até aquele momento, e tinha o Russell, que deu sorte de parar justamente no safety car e se manter ali na terceira posição, né, era P3, era a briga pelo pódio, na verdade, e o Pérez passou também novamente a Mercedes e mostrou mais uma boa pilotagem, herdou a segunda posição do Verstappen, que acabou abandonando,
e terminou aí com um bom pódio para a Red Bull, segunda colocação, pontos importantes que a Red Bull não estava marcando, e ele que não tinha completado na primeira volta, primeiro GP também no Bahrein, também por conta de motor. Mas assim, Pérez para mim foi um ponto alto também dessa corrida e salvou aí esse final de semana da Red Bull. Só assim, uma curiosidade. Na corrida passada, a gente viu o Pérez ser, digamos assim, prejudicado, porque ele não conseguiu parar. Porque ele fez uma parada e logo depois teve um pit stop. Ele acabou ficando atrás do. Me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, do Hamilton na última corrida, justamente por causa dessa questão de paradas. E hoje, novamente, ele para 3 ou 4 voltas antes de um pit stop. E com isso, o Russell consegue voltar à frente dele. Dessa vez na pista ele conseguiu recuperar a posição, mas pela segunda vez seguida ele tem esse azar de fazer uma parada logo antes de um box e perder uma posição ali na hora. Eu gostei muito da corrida dele. Na verdade, eu gosto muito do estilo do Pérez e tudo mais. Ele é um cara muito rápido, muito consistente. Só que parece que ele precisa de mais tempo de adaptação para conseguir chegar na velocidade melhor dele durante o final de semana, né? O ritmo dele vai chegando muito aos poucos. Então ele sempre começa um pouquinho mais atrás. Então aí depois ele tem mais, ele precisa de mais tempo para se colocar na frente. Mas, assim, a briga dele foi sensacional. Ele, talvez por estratégia, ele acabou saindo um pouco atrás, né? Como vocês falaram, como o Borges falou, a estratégia da Mercedes foi muito boa. Além disso, o Russell deu muita sorte com aquela bandeira amarela e tudo mais. Então, assim, o Pérez foi simplesmente no ritmo dele, conseguiu impor a qualidade do seu carro ali, do seu equipamento melhor, e fez para mim talvez a melhor corrida depois do Leclerc, né? Não tem como a gente dizer que o Leclerc não foi o melhor do final de semana, que o cara fez um hat-trick, né? O cara fez a pole, melhor volta, ganhou a corrida praticamente de ponta a ponta. Mas assim, fora ele, o destaque, quem deu graça para essa corrida foi o Pérez, com todas as ultrapassagens que ele fez ali, conseguiu superar muito fácil até, eu acho, na briga com as Mercedes, que tinham um carro até naquele momento equilibrado. Ele não pegou a Mercedes já com problema de pneu, foi pouco depois da parada nos pits. Mas, assim, o Pérez hoje é o melhor piloto da Red Bull, né? Se a gente for olhar, porque em pontuação ele tá na frente do Max. Vamos ver o quanto isso vai. O quanto isso. A gente sabe, óbvio, que o Verstappen é o piloto número 1, mas o quanto será boa a temporada do Pérez? Será que ele vai conseguir mais vitórias e tudo mais? Porque ele tá com um ritmo bom. Hoje ele e só sofreu um problema na temporada, enquanto o Verstappen teve duas. Não vou dizer que ele vai ser o piloto preferido da equipe, porque a gente sabe que isso é impossível. O cara da equipe é o Max. Mas, assim, ele vai ser um cara que vai atrapalhar muito a briga das Ferraris. Isso é determinante, eu acho, para essa configuração de campeonato que a gente está tendo. Tanto que ele está ali, né? Na quarta colocação no Mundial, a gente vai passar a tabela por completo, mas tá na frente do Max Verstappen. Mas quem tá acima deles é o George Russell. Rapaz, à frente do Hamilton, passou o Hamilton ali nessa sorte dele, né, na verdade, da parada do safety car. E acabou até sendo um pouco engraçado, porque o Hamilton perguntou, né, à equipe, né? Perdemos a posição para o Russell e o Bono falar pro Hamilton, acho que foi o Bono mesmo, diz afirmativo. Tipo, não tem essa de pedir para ele E deixar ele, passar e voltar para a posição, não. e ele colocou, acho que depois, uma outra palavra. Vocês me colocaram numa situação difícil. Sim. Porque Mas certamente paciência. é o jogo das cartas, né? Se reorganizando na Mercedes, né? Assim, até porque não dá para cravar o Hamilton como postulante ao título, não dá para cravar, a não ser que com essa nova asa que estava para chegar na Austrália, não chegou, mas certamente vai estar em San Marino, enfim, vamos ver como vai ser se a Mercedes vai ter uma evolução a nível de brigar por vitórias, né? Por pódio, né? O Hamilton até estava falando que poderia brigar por um pódio, e até chegou a brigar. Rodou em P3 boa parte da corrida também, acabou não tendo carro para conseguir segurar o Pérez,
E uma coisa que me chamou a atenção nesse GP é que se fala muito de fato dos kicks dos carros, né? A Mercedes está quicando muito ainda. Só que dava para ver claramente que o carro do Charles Leclerc também quica muito. A Ferrari também quica muito. E até mais do que a Red Bull. A Red Bull parece até que ser a mais estabilizada nessa questão do efeito solo, né? A Mercedes ainda também está sofrendo com isso, mas a Ferrari também tem isso e não está, enfim, está longe de ter problemas com esse problema, né? A Ferrari está guiando e muito à frente dos outros. Então, dá para dizer que é uma nova configuração aí, não tem essa de liberdade para Hamilton passar a hora que quiser o seu adversário, ou isso ainda não dá para cravar, já que se houver uma melhora e o Hamilton tiver chances, talvez o Toto Wolff volte aí a priorizar o Hamilton, Vitor. Olha, antes de entrar nesse ponto, só um pequeno comentário sobre o que tu falou. Essa questão da Ferrari também tá apresentando esse porpoising, como chamam, esse kick do carro, isso, na verdade, também deve variar bastante de semana para semana, de acordo com os ajustes aerodinâmicos para cada pista. Talvez a gente veja em uma corrida, uma prova, a Red Bull apresentando mais isso, talvez em outra Ferrari, talvez em outra, não sei, uma Haas, uma Mercedes, enfim. Eu acho que isso deve variar bastante ao longo da temporada. Mas quanto a essa ordem de preferência por Hamilton e Russell, na verdade, eu não entendi muito bem porque é que o Hamilton ficou com tanto. Aparentou estar com tanto receio quanto essa disputa, porque na prática o Hamilton não conseguiu chegar no Russell. O Hamilton não colocou menos de um segundo no Russell em momento nenhum. Se ele tivesse colocado e a Mercedes não tivesse mandado passar, aí era uma coisa, ele teria motivo para ficar irritado. Mas o Hamilton não esteve em nenhum momento da corrida, ao menos em nenhum momento daquela disputa final, em condição de abrir asa contra o Russell. Então, como é que a Mercedes poderia agir com um piloto que está 1,5 segundos, que está 2 segundos na frente, mandar ele abrir? O Hamilton não estava tão mais rápido assim que o Russell. Os dois estavam numa velocidade muito parecida, tanto que essa distância foi sendo mantida. Então, eu Mas acho será que que não foi uma ali, ordem de segura um pouquinho aí e deixa o menino guiar? eu acho que se fosse, a transmissão teria passado. Isso é uma ordem forte demais, um contexto forte demais para a transmissão ter deixado essa passar batido. Verdade. Aí eu acho que realmente foi uma questão de. A Mercedes não poderia fazer aquilo com o Russell. Seria bom para o Hamilton, óbvio que seria bom para o Hamilton, mas seria prejudicar o Russell sem motivo nenhum para isso. Então eu não sei se realmente tivesse abaixado essa distância, se a decisão seria a mesma. Aí é uma coisa que a gente vai ter que ver mais para frente como é que a Mercedes vai se comportar. Até porque a gente sabe que a Mercedes, o Toto Wolff, já trabalhou com questão de pilotos que tinham conflito entre si, quando foi com o Rosberg e o Hamilton, e nunca deu certo. Ele sempre foi um grande crítico a isso, a Mercedes sempre buscou evitar isso, tanto que o Bottas tinha esse papel de segundo piloto claro, sempre que o Bottas cometia ali alguma coisa de tentar se impor sobre isso, na corrida seguinte, de alguma maneira, a gente já via que ele dava um recuo. Sempre tinha alguma coisa ali dentro, alguma conversa, alguma orientação que acontecia que segurava isso. Então eu acho que a Mercedes não vai querer incentivar muito esse ambiente de disputa tão forte entre os dois pilotos e vai dar um jeito de amenizar, de colocar panos quentes sobre algum atrito, sobre alguma treta, se realmente acontecer. É por isso que eu fiquei na dúvida, Ponce, porque o Hamilton tirou a diferença que tinha em relação a Russell, tinha, se não me engano, 6 a 7 segundos em relação a ele. Ele chegou próximo, não chegou a baixar a menos de um segundo, como o Vitor falou, para poder usar a asa, o DRS, nas 3 zonas que tinha permitidas lá na Austrália. E por isso que eu achei estranho, porque assim, o Hamilton já mostrou nessa briga contra o Rosberg que ele não abre. Ele não abre. A não ser que com a maturidade, com todos os títulos que ele ganhou de lá para cá e tudo mais, ele tenha mudado um pouco enfim, do perfil dele. Mas ele não abria para o Bottas. Quando precisava, ele ia para cima, porque o Toto Wolff também dava essa carta branca a ele, né? Mas aí será que para você também acha que tem isso mesmo, se de fato ele não conseguiria alcançar o Russell
ou de fato veio alguma ordem de, ó, segura um pouco, vamos trazer os carros para casa, P3 e P4 para a gente estar de bom também por enquanto? Eu sigo mais ou menos, na verdade, mais ou menos não, eu sigo totalmente a linha que o Vitor falou. Acho que sim, a transmissão não teria tirado esse áudio, não deixaria de colocar esse áudio por todo o contexto importante. Eu acho que foi uma questão mesmo de carro, gente. O Hamilton não chegou, ele tirou uma diferença, mas ele em nenhum momento ele chegou em posição de abrir asa móvel. E aí é exatamente isso que determina se vai ter uma disputa entre pilotos da mesma equipe ou não. Se ele tivesse entrado em posição de asa móvel, com certeza teria uma determinação do box, ou para o Russell facilitar a ultrapassagem, ou para o próprio Hamilton se aquietar ali atrás, sabe? Para não prejudicar. Tipo, tragam as crianças para casa. E não aconteceu isso. O Hamilton, ele até reclama no rádio, o comentário que você falou, o que eu comentei sobre ele falar, vocês me colocaram numa situação estranha. Eu não sei se esse me colocar numa situação estranha foi pela posição em si na pista, se foi literalmente sobre ele ter perdido a posição para o Russell, ou se a posição estranha significa, putz, a gente não passou por isso ainda, eu não sei como reagir se eu passo para ultrapassar o Russell ou não, pode ter sido esse contexto também, né? Eu acho que eu vou mais por essa linha. Talvez o Hamilton não chegou mesmo, não conseguiu passar. A situação estranha talvez foi ele próprio, talvez, vendo que não ia ser uma briga geral, uma briga difícil, ele pode, vou ficar aqui atrás mesmo, perco alguns pontos aqui, o campeonato está difícil mesmo, não vamos prejudicar a equipe. Até o próprio Hamilton, com a experiência dele, pode ter tomado essa decisão, né? E assim, só para acrescentar sobre essa segunda pergunta que tu fez, Diego, o Hamilton não abriu para o Bottas, o Hamilton não abriu para o Rosberg. Lá atrás, contra o Alonso, o Hamilton também não abriu. Acho que as principais disputas do Hamilton foram essas três. Só que tem uma essencial, uma grande, uma fundamental diferença. Em todos esses casos, o Hamilton estava brigando diretamente pelo título. Esse ano, talvez ele já tenha consciência de que ele não está brigando pelo título. Então, esse fato de estar brigando por um P3, por um P4, por um P5, coloque o Hamilton num lugar de mais tranquilidade, não tranquilidade de paz de espírito, digamos assim, mas tranquilidade de saber ali na pista que ele não precisa ir com tanta sede ao pote numa disputa interna que pode causar um problema ainda maior. Talvez traga um pouquinho mais desse controle, dessa consciência para ele. A ideia de que cada ponto é ponto importante nesse momento, né? Mas quem também teve uma boa melhora foi a McLaren, né? Foi um final de semana muito bom, e esse sorrisão aqui do Ronnie Badger fala muito bem o que é que foi, né? Ele que ainda não tinha pontuado na temporada, finalmente conseguiu terminar a corrida bem. Daniel Ricciardo terminou na P6, Lando Norris terminou na P5, o Norris perdeu uma posição, né? Ele que largou em quarto, fez um bom final de semana, liderou o TL3. Tá certo que um tempo longe do tempo da Ferrari no TL2, que foi o do Charles Leclerc, mas terminou na liderança do TL3. Ou seja, isso dá, sim, moral para o piloto, dá moral para a equipe que estava precisando, né, dar um início de campeonato, né, que nas duas primeiras provas não foi nada bem a McLaren, mas agora de fato, bota o carro ali na frente da Alpine Renault, enfim, passa elas na tabela de classificação do Mundial de Construtores e chega a quarto, atrás somente de Ferrari, de Red Bull e da Mercedes. Ou seja, foi um ótimo final de semana para a McLaren, final de semana para dar uma resgatada, Ponce, e voltar para essa perna na Europa, pensando em se consolidar ainda mais. Vou voltar aqui a primeira participação minha no programa da gente, no Grande Prêmio do Bahrein. Como fiquei de fora da última, vou falar pelo Bahrein. O que a gente tinha comentado foi a decepção da temporada, né, da primeira etapa, que foi a McLaren. E hoje a gente fala como talvez uma das grandes surpresas desse final de semana foi o bom desempenho da McLaren. Então, isso é muito bom para o campeonato, mas eu acho que vai também pelo lado.
para ter uma outra equipe para conseguir roubar ponto das postulantes ao título, das equipes lá de ponta, né? Se ela teve essa evolução por alguma questão técnica, a gente sabe que os motores ainda não estão 100%, ainda estão mexendo muito em algumas questões, aos poucos as equipes vão liberando potência, isso pode ser também um fator determinante. A própria Mercedes, a gente tinha comentado no Grande Prêmio do Bahrein, todos os motores Mercedes estavam mais atrás na classificação geral, e a gente já teve melhores posições dos carros com motores Mercedes, a própria Mercedes, a Williams, que a gente vai falar daqui a pouco, também teve um bom desempenho. Então, assim, eu acho que tem a ver também com a parte da unidade de potência, certo? Mas é um bom trabalho, visto que os dois carros foram muito bem. A gente sabe do know-how da McLaren, a gente sabe da competência do Zac Brown para dirigir a equipe. Então, assim, com certeza a gente vai ter mais McLaren entre essas primeiras posições, pontuando mais vezes ao longo da temporada, e por que não brigando por pódio, e quem sabe até uma vitória numa corrida assim meio maluca, como aconteceu ano passado e tudo mais, né? Eu espero que essa seja a McLaren da temporada, não aquela do Bahrein que a gente teve na primeira etapa. Acha também que dá para pegar pódio, Vitor? Talvez, se mantivesse esse ritmo de evolução, considerando que saiu da primeira para a terceira corrida, se mantivesse gráfico, chega na última corrida colocando 3 voltas em cima da Ferrari. Foi muito grande de uma semana para outra. Mas, assim, Ponce fez uma analogia com o que ele falou no primeiro programa, eu vou fazer uma analogia com o que eu falei no segundo. No segundo programa, eu disse que a Red Bull finalmente estava estreando na temporada. Hoje foi a vez da McLaren estrear. A temporada começou para a McLaren nesse domingo. Fórmula 1 hoje começou para a McLaren. E isso é uma coisa muito boa. Só que eu ainda fico com um pouco de receio, porque a gente já viu a McLaren ter, em algumas oportunidades, um desempenho muito acima da média que não se provava ser uma coisa contínua. O exemplo clássico, o Ponce inclusive citou, o GP de Monza da temporada passada. O Daniel Ricciardo estava super questionado, consegue uma vitória, e todo mundo diz, agora o Daniel Ricciardo vai, e depois ele volta a ser aquele piloto brigando por P9, P10, P8, que ele estava sendo desde o início do ano. Então, assim, eu já vou aqui quebrar um pouquinho o protocolo e lançar a minha pergunta capciosa que eu costumo guardar para o finzinho do programa. A McLaren mostrou força ou isso é fogo de palha? Começa aí, Ponce. Pega essa brincadeirinha. Não, eu acho que não é questão de força, não, é questão de organização. Também não acho que seja fogo de palha. Eu acho que é um carro que tem muito mais. Tô falando muito, eu acho, né? Muita. Mas é questão disso mesmo. É no puro achismo. É uma equipe muito bem estruturada que tem engenheiros muito bons ali, é uma equipe técnica muito bom, tem um know-how muito grande. Então é uma questão de evolução. É uma equipe que vai evoluir. Eu falei em conquistar pódios, eu não acho que a McLaren agora vai começar a roubar a posição da Red Bull, da Ferrari e tudo mais. Pódios a gente sempre vai ter os 4 carros de Ferrari e Red Bull ali brigando pelas 3 primeiras posições, mas quando um ou outro desses ficar de fora, tiver uma estratégia ruim, eu acredito sim que a McLaren possa ficar beliscando ali aquelas posições. Essas colocações desse final de semana, eu acho que essa é a realidade da McLaren para mim. Bom, eu vou responder com a projeção para campeonato. O que vai dar certo aí, essa resposta do Vitor, é se eles vão conseguir terminar à frente ou não da Alpine. Eu acho que a briga da McLaren para mim no campeonato é esse quarto lugar mesmo. Agora, hoje deu um grande passo, deu um ótimo passo, mas até que ponto a Alpine também vai responder, para mim, é que o mote desse questionamento, porque o Alonso também vinha fazendo um bom final de semana, teve um azar também muito grande ali, porque, primeiro, a equipe não chamou ele para os boxes na hora do segundo safety car, o que aconteceu com o Russell, que o Russell manteve ali e acabou terminando no pódio. Inclusive o primeiro pódio dele na Mercedes, como piloto da Mercedes oficial, de fato. E, assim, o Ocon também fez mais uma prova segura. Então, assim,
mostra uma constância em relação ao que é essa McLaren hoje, né? Mas se a McLaren correr como correu hoje, pelo menos nesse final de semana, nesse domingo, acho que vai ser mais complicado ainda para a Alpine brigar por uma situação de quarto lugar. Acho que, de fato, a McLaren tem potencial. Agora, se ela vai conseguir, é outro caso. Mas Até quem. porque em uma corrida a McLaren já conseguiu tomar o quarto lugar para si, né? Não, sim, com certeza, né? Deu sorte também porque o Alonso teve todos esses problemas, né? E no finalzinho ali, ele tentando brigar por posição, acabou caindo lá para o fim do pelotão por defeito no carro, né? Mas quem não teve defeito nenhum no carro e fez uma ótima, enfim, foi extraordinária. O ponto foi extraordinário. A Williams voltou a pontuar em situações normais de pista, né? Não teve nenhum dilúvio dessa vez, não teve nenhum show de abandonos. Teve abandono, mas não foi nem tanto assim. A gente já viu corrida pior. Mas Alexander Albon foi até a última volta com o mesmo pneu. E quando chegou na última volta, ele trocou, colocou o pneu vermelho e acabou terminando na 10ª colocação, marcando o primeiro pontinho da Williams na temporada. Um ponto que foi muito comemorado, foi uma festa espetacular nos boxes da Williams. Dá até para a gente ver aqui a comemoração dos mecânicos, que muito efusiva e muito merecida também. A Williams que está nessa retomada histórica de tentar voltar a brigar por vitórias, enfim, e voltar a ser a Williams de fato que ela é, mas mostra que, como até mostrou no Drive to Survive o CEO novo da Williams, né, dizendo que eles iam arriscar mesmo, estratégias malucas, estratégias fora do padrão, e conseguiram, né? Logo na terceira atacada da temporada, mostrou uma melhoria no carro, não com o Latifi, que, enfim, não tem tanta pilotagem quanto o Albon, mas o Albon me guiou 57 voltas com o mesmo pneu e brigando por posição, conseguiu, né? Esse pontinho fundamental aí, Vitor. É aquela, para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho também sobre o que foram os pneus nessa corrida. A Pirelli fez uma coisa inédita na Fórmula 1. Normalmente a gente tem os pneus C1, C2, C3, C2, C3, C4 ou C3, C4 e C5, pneus seguidos. Dessa vez não foi assim. Foram pneus C2 e C3 e o pneu C5. Então, a Pirelli tentou mexer com a estratégia, a Pirelli tentou fazer um jogo ali para forçar as equipes a uma coisa diferente e deu certo. A Williams conseguiu aí buscar, mas também muito por causa de um elemento que não passa diretamente pelos pneus, mas que passa pela pista. Toda a pista de Melbourne foi recapeada. Toda a pista estava com uma abrasividade menor, causando desgaste menor para os pneus. Então também foi possível por causa disso. Talvez sem esses dois elementos a gente não conseguisse ver a Williams fazendo nem perto de 57 voltas. Mas claro, isso não tira de maneira nenhuma o brilho do que o Albon conseguiu fazer. Só estou passando um pouquinho do contexto do que permitiu que isso fosse possível. Eu acho que é aquela, quando chegou ali pela volta 50, pela volta 55, pela volta 56, todo mundo estava olhando mais para a tabelinha ali do lado, esperando aparecer Pete no nome do álbum que qualquer coisa, porque já era injustificável. Ninguém estava entendendo qual era a estratégia, todo mundo já estava achando que eles iam simplesmente perder a corrida, ser desclassificados, ou que eles iam entrar no box e acabar sendo ultrapassado e cair para fora do P10. Mas fizeram uma estratégia que deu muito certo, uma estratégia inteligente, mas muito arriscada, extremamente arriscada, mas que deu muito certo, foi uma bola muito dentro do Josh Capito, e também passou muito pelo que o Albon fez. O Albon conseguiu segurar sem gastar tantos pneus, conseguiu ter um bom controle, e, querendo ou não, isso também acaba sendo um peso muito grande em cima do Latifi. O Albon é um cara que está vindo de um ano fora da Fórmula 1, estava correndo pela DTM, uma categoria de um nível muito abaixo, salvo engano, na Alemanha, de carros de turismo com a equipe da Red Bull. Ele, enquanto isso, o Latifi estava tendo já 2 anos de experiência com esse carro da Williams. Claro, o carro teve
mudanças drásticas, mas é muito mais parecido com o que o Albon tinha na DTM. Tipo, ele tava correndo de turismo, né? Não era nem de monoposto. Então, esse é que é o ponto. Exato. E, além disso tudo, o Latifi veio de uma temporada relativamente boa. A gente sempre vai ter aquele questionamento sobre pilotos pagantes. A mesma coisa que eu falei para o Stroll. O Stroll foi um piloto que a gente viu muito mal no início, mas na temporada passada a gente não teve muita coisa para criticar do Stroll. Ele foi um piloto consistente. Apesar de não ser nenhum gênio, foi um piloto consistente. A mesma coisa valia para o Latifi. Só que chegou ali, a partir das últimas, talvez 2, 3 últimas corridas do ano passado, o Latifi começou a errar em uma sequência muito pesada. E agora, mais uma vez, o álbum precisa de 3 corridas para colocar novamente um primeiro e um segundo piloto claros dentro da Williams. O Latifi, a gente viu que não fez nem perto, que não teria condições de fazer nem perto do que o álbum fez. O álbum fez uma pilotagem segura, o álbum conseguiu competir dentro de pista, o álbum conseguiu segurar pneu, conseguiu segurar pressão mesmo tendo um pneu muito mais velho. Então, eu acho que hoje, além do ponto, além de tudo que o ponto representa, o álbum mostrou que ele é o primeiro piloto. Eu acho que para o álbum é uma vitória de ponto e uma vitória moral. Uma questão que eu ia perguntar para vocês, assim, eu tenho meu ponto de vista, mas eu queria saber o de vocês. É, Eles ficaram muito tempo, 57 voltas, com pneu duro na pista e tudo mais. A gente sabe que o pneu macio e o pneu médio são mais rápidos. E vocês não acham que. Qual foi a opinião de vocês para esperarem até o último momento? Porque eles poderiam ter trocado faltando 5 voltas, entraria com um pneu mais rápido e talvez brigaria até por uma nona colocação. Vocês acham que eles optaram por esperar a última volta porque o rendimento com pneu duro ainda assim é melhor do que o rendimento? Talvez se eles tivessem trocado o pneu macio ou o pneu médio, teria desgastado rápido, eles teriam sido mais lentos? Ou não? Sempre quando você tem talvez um Latifi na pista, pode ter uma bandeira amarela até a última volta, e talvez por isso eles também seguraram o álbum até o momento final. O que vocês acham? Eu acho que não foi da largada essa estratégia, mas acredito que depois do segundo safety car eles podem ter visto, ó, é, analisado a telemetria dos outros carros e visto que o pneu, como você falou, Ponce, o médio não estava rendendo tão bem assim, eu estava desgastando mais do que o pneu duro, e foram guiando, foram levando, e quando viram que dava para ele fazer essa parada antes do Guanyu Zhou chegar nele, aí tentaram, né? Agora sim, conversando com o Gabriel Amaral aqui, grande colega, ele que também assiste muito Fórmula 1, e a gente estava conversando após a corrida, ele falou que, foi até conferiu na F1 TV, que o álbum, na volta que ele para, anterior no caso, a volta anterior de parar, ele está a 19,3 à frente do Guan Yu Zhou, ou seja, com esse tempo, ele não conseguiria voltar à frente depois de sair dos boxes, mas ele entra nas 58-20 cravado. Ou seja, ele tirou aí uma diferença de, pelo menos, ele sai 0,3 à frente do jogo. Ou seja, nessa volta anterior a ele parar, ele tirou mais de 7 décimos. Ou seja, quase um segundo, mais de meio segundo. Então, assim, mostrou. E com o pneu desgastado, tem isso também, porque já estava lá na rabeirinha da rabeirinha do pneu, quase no aro, né? Dá para falar assim. E ainda teve um erro da Williams no pit stop. O pit stop dele demorou 4 segundos, enquanto a média aí, se a gente for olhar, era de 2,5, 2,4, ou seja, mostra que ele realmente tipo, foi um gigante aí nessas últimas voltas para poder conseguir trazer o ponto da Williams, né? E talvez até por isso tenha sido tão comemorado, não só por toda a trajetória da Williams também, mas pelo fato da corrida em si ter sido dessa forma, porque a Williams já tinha até pego pódio com o George Russell e tudo mais e tal, mas também teve aquele porém, né? De que se fosse uma condição normal na Bélgica, talvez a Williams não conseguisse. Foi mais pelo fato de não ter corrida de fato, foram só, se não me engano, 3 voltas com safety car e fim de corrida. Mas dessa vez acho que assim o ponto é mais do que legítimo e ninguém tira esse ponto do que foi a Williams. Eu acho que assim, quando
a minha primeira sensação ali, quando eu vi esperando para a última, foi um pouquinho de dúvida, porque existem muitos motivos possíveis para você esperar para a última volta. Você pode esperar para a última volta pensando em não dar tempo de reação para o primeiro colocado tentar recuperar a volta mais rápida, se você conseguir fazer. Você pode pensar que esperou até a última por causa do tempo para o P10 para abrir tempo suficiente para o pit stop. Você pode pensar que, querendo ou não, a gente viu que os outros pneus estavam tendo uma durabilidade muito menor. O pneu médio do Alonso mesmo, do Alonso e do Magnussen, eles trocaram juntos na volta 39, a 19 voltas do fim. Quando chegou ali a 5 voltas do fim, talvez com 14, 13 voltas do pneu, os carros caíram de repente de rendimento. Os carros começaram a ser escalados no pelotão. Então, talvez fosse também medo de que, colocando um pneu macio, mesmo com 2 voltas, desse a primeira com aquela volta de maior intensidade, na segunda ele já ia estar muito desgastado, pensando em uma volta de muita força, de muita velocidade. Então, cara, tem muitas possibilidades, e eu prefiro acreditar que se eles esperaram até o... E claro, poderiam também estar esperando um safety car, ficaram esperando até o último momento para tentar voltar em P7 ou P8. Mas tem muitas possibilidades e talvez nem caiba a gente questionar qual foi o motivo específico, porque o fato é que deu certo. Querendo ou não, deu certo a estratégia da Williams. Talvez, se eles fizessem um pouco diferente, eles terminassem em P2, ou P2, em P9 ou em P8, mas se a gente for para esse caso de talvez, se eles tivessem feito um carro totalmente diferente, eles estivessem brigando com a Ferrari. Então tem o fato é que eles conseguiram o que eles pretendiam, eles conseguiram um ponto, eles saíram da lanterna, e é isso que é o mais importante, que pode valer ali muitos milhões no final da temporada. Ah, com certeza. Então, assim, a gente já está passando do horário aqui estipulado, mas a corrida teve muitos destaques para a gente pontuar. Rápido, rasteiro, no canto. Os 3 melhores e os 3 piores. Eu vou começar. Leclerc, melhor. Segundo melhor, eu vou colocar essa moral pro Albon, até acima do Sérgio Pérez. Para mim, eu fico com esses 3. Vocês dois. Posso ir? Eu fico com o Leclerc pelo hat-trick do final de semana, o Pérez pelas ultrapassagens, ele deu para mim uma boa vida a essa corrida, foi o cara que movimentou bastante, e o Albon pelo que a gente falou, pelo desempenho. Para mim, facilmente são esses 3 aí. Eu vou seguir uma linha um pouquinho diferente. Eu vou deixar, apesar de tudo, eu vou deixar o Pérez de fora dos 3. Para mim foi Leclerc, o Russell em segundo. O Russell fez uma corrida muito sólida, mais uma vez, aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, o Russell fazendo o que se espera dele, o que ele precisa estar fazendo até mais, na verdade, porque ele está na frente do Hamilton. E em terceiro, o Albon. Posso emendar já os piores, Diego? Detona? Lance Stroll como pior, Nicolas Latifi como segundo pior e Sebastian Vettel como terceiro pior. Talvez nem só da corrida, mas do fim de semana como um todo. Bom, vamos lá. Eu coloco Latifi, Stroll e também o Vettel. O Vettel foi patético assim, mas eu tô dando uma trégua para ele, deixando ele só em terceiro pelo histórico. Ah, eu não vou aliviar no caso, não, porque eu vou de Vettel, Stroll e Carlos Sainz. O Latifi vai passar um pouquinho despercebido aqui, porque eu tô colocando um pouquinho mais na culpa do retrovisor do Stroll do que no rompante dele aí, do nada, de querer acelerar de novo para ultrapassar o Stroll. Para Mas, mim foi culpa do Stroll também. E só para registrar, se for para apontar uma equipe, eu acho que a equipe é a Haas, que pela primeira vez saiu sem ponto. não, sim, sim, sim. E o, Foi e o muito Mick mal. Schumacher tá me devendo uma também. Deixa ele tranquilinho. É, ele que voltou também, né? Tem que lembrar daquele acidente pesado também, né? Então, certamente deve ameniza um pouquinho a situação para ele. E a própria Haas, ela não teve bem em nenhum momento do final de semana também, né? Tem esse ponto aí. Talvez o motor não tenha feito tanta diferença, precisava de um carro um pouco mais equilibrado e aí por isso eles não foram tão bem, né?
Eu falo da Haas, no caso, pelo fim de semana mesmo, nem tanto pela corrida. Verdade. Vamos para a classificação aqui. Leclerc lidera o campeonato, 71 pontos. George Russell é o segundo, 37. Carlos Sainz, apesar de não ter completado a prova, segue como terceiro com 33. Sérgio Pérez logo atrás com 30. E aí vem Hamilton com 28. Verstappen 25. Ocon 20 pontos. Lando Norris subindo aí na classificação com 16. Kevin Magnussen estagnou com 12 pontos. Valtteri Bottas pontuou de novo, mas é o 10º também com 12. E aí Daniel Ricciardo com 8, primeiros pontos dele na temporada. Gasly com 6, Tsunoda 4, Alonso 2 pontos, Guan Yu Zhou 1 ponto, junto com Alexander Albon, Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, que aí foi substituído pelo Sebastian Vettel, e Nicolas Latifi não tem pontos. O Vettel também não tem pontos. O Vettel, No na Mundial verdade, de nem aparece na Construtores. classificação porque ele não concluiu nenhuma corrida ainda. Pois é, né? Tem que pontuar isso também. A Ferrari, 104 pontos, 65 pontos. A Mercedes é a segunda e 55 pontos a Red Bull. A Ferrari tem quase o dobro de pontos da Red Bull. Isso vai pesar, viu? Em algum momento da temporada isso vai pesar. McLaren é a quarta com 24 pontos, Alpine Renault 22, Alfa Romeo 13 pontos é a sexta, a Haas é a sétima com 12, a AlphaTauri é a oitava com 10 pontos, a Williams tem um pontinho, é a nona, e a Aston Martin ainda não marcou ponto. É isso, senhores. A gente volta dia 24? É o próximo dia 24, não é isso? O GP da Emília-Romagna? É Isso, isso dia mesmo. 24. Dia 24, 10 horas da manhã, GP da Emília-Romagna, no circuito de Imola. Projeções? Vocês têm algum palpite assim para esse circuito? Eu vou dizer logo a minha. Eu acho que a Mercedes vai brigar por pódio. Tô só pontuando aqui. Ousado, hein? Pouquinho. Mas vamos ver. Palpite. Eu acho que a projeção aí é simples. Corrida na Itália, dobradinha da Ferrari. Eu tô imaginando aquela invasão de pista pós-GP, sabe? Vitória Ah, de uma das duas Ferraris. Imagina a quantidade de gente que vai ter com essa empolgação inicial. Primeiro, isso que vai ser legal, né? Minha aposta é total para Ferrari no próximo GP. Eu acho que ainda a Red Bull vem como a segunda equipe aí. Eu acho que a Red Bull passa a Mercedes após esse próximo GP. bom, então é isso. A gente encerra aqui essa live. Agradecer novamente a vocês todos aqui que acompanham a gente. E falar que a gente vai continuar, vai seguir aqui na cobertura da Fórmula 1, tanto com textos, vocês acompanham lá no DP Esporte, Esporte DP, tem tudo lá, tudo trabalhado, tudo bem organizado para a gente trazer essa análise da temporada e também a gente vai em breve também começar também a cobertura de Stock Car e outras categorias também. Vitor, muito obrigado. Ponce, muito obrigado. Tá aqui nas redes sociais da gente, sigam Wagner Ponce no Twitter, segue Vitor também no Twitter, e Borges 9 também no Twitter. A gente se vê no próximo dia 24, quando a gente fizer a análise também da corrida de Fórmula 1 do GP da Emília-Romagna. Abraço, senhores. Até mais. Valeu, pessoal. Vamos botar o sono em ordem agora. É bom, né? Tá precisando, estamos precisando. Dá uma Valeu, amigos. Até tranquilizada. mais. Valeu, senhores. Valeu, Até a pessoal. próxima.